Bom, pessoal, começando aqui pela questão 17 dessa prova, nos é dada a informação que o Brasil é o país com a maior incidência de raios. Contextualiza pra gente algumas informações sobre eles, né? E pergunta pra gente o que é preciso para que aconteçam essas descargas elétricas. Naturalmente, né? Essas descargas elétricas são os raios. Bom, então a própria questão diz que as nuvens acumulam cargas elétricas, né? Então vamos visualizar aqui, ó. Aqui está o chão e aqui está a nuvem. Então a nuvem acumula cargas elétricas. Ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e nessa região entre nuvem e chão existe uma grandeza chamada campo elétrico. Então quanto mais cargas forem acumuladas nas nuvens, maior é o campo elétrico que existe nessa região aqui. Existe uma grandeza chamada rigidez elétrica, que é justamente o valor máximo de campo elétrico que um meio consegue suportar sem se ionizar, ou seja, sem se tornar condutor. Então, quando o valor desse campo elétrico ultrapassa o valor da rigidez elétrica do ar, o ar passa a ser condutor, então as cargas conseguem ser conduzidas através do ar da nuvem para o chão, que é a descarga elétrica. E isso é justamente o que a letra A nos diz. Então, para que tais descargas ocorram, é necessário que a grande quantidade de cargas elétricas na nuvem gere um campo elétrico que ultrapasse a rigidez elétrica do ar, tornando um meio condutor por onde as cargas elétricas fluirão. Questão 18, pessoal. Uma questão aqui, ó, até bem difícil, inclusive, né? Mas no semestre passado caiu uma questão justamente da evolução de estrelas. Então é interessante, né, para quem vai fazer essa prova, que tem uma noção sobre estrelas. Bom, a questão nos pergunta qual que é a origem dos elementos como oxigênio, fósforo e enxofre, né, que participaram da formação do nosso planeta, né, e contribuíram para o surgimento da vida. As estrelas, pessoal, durante a sua vida, vão juntando núcleos de elementos, né, e transformando em outros elementos. Então, pessoal, esses elementos tiveram origem justamente nas estrelas que existiram antes da origem do Sol. Então, antes mesmo do sistema solar se formar, tinha outras estrelas que fundiram núcleos, né? E isso disponibilizou esses elementos, né, para que posteriormente fossem utilizados para formar o nosso planeta. É interessante notar aqui, pessoal, que não foi o Big Bang que originou todos esses elementos, né? Eles foram e estão sendo produzidos a todo momento pelas nossas estrelas, né? A origem também não pode ser, no caso, as estrelas que atualmente existem, né? Porque elas estão bem longe daqui e a matéria, né, os núcleos que elas fundem, não conseguem chegar até aqui para que a Terra fosse formada, né? E também a Terra já está formada, basicamente, né? Pessoal, a letra A está errada e eu queria ressaltar, inclusive, o erro que fala sobre ser reações químicas. Não são reações químicas, são reações nucleares. Então a resposta é a letra C. Questão 19, pessoal, nós temos uma contextualização aqui e tudo mais, falando sobre uma certa substância que preenche o universo. Então foi criado um experimento para verificar se existe mesmo essa substância, né? E temos essa situação que nós podemos ver, né, pela figura. Depois de fazer essa leitura, né, a questão nos pergunta qual que vai ser a relação entre as velocidades dos feixes luminosos 1 e 2. Basicamente, pessoal, até onde a gente sabe, a luz tem a mesma velocidade em qualquer referencial. Seja ele movimentando, seja ele parado, basicamente ela tem a mesma velocidade em qualquer referencial. Então o feixe 1 e o feixe 2 têm a mesma velocidade. Então, primeiramente, né, pessoal, a gente sabe que não tem nenhuma substância que preenche o universo, é tudo vácuo. E outra coisa, pessoal, se o experimento foi montado para verificar se a velocidade varia devido a essa substância e a velocidade não variar, você não pode falar que a substância exista. Então, basicamente, a substância não existe e a gente viu que ela não existe também porque a velocidade não variou. Então, por isso que a resposta é a letra A. Pessoal, finalmente uma questão de cálculo, né? Questão 20. Bom, para que o carro faça curva numa pista horizontal e plana, né? Basicamente, a força de atrito estático tem que atuar como força centrípeta. Por que disso, né? Porque ele não pode derrapar. E naturalmente, se ele está na velocidade máxima, essa força de atrito vai ser estático máxima. Então é isso que nós vamos fazer. Para achar na velocidade máxima o menor valor de coeficiente de atrito, basta a gente jogar na equação. Qual é a equação? Que a força de atrito estático máxima é igual à força centrípeta. Bom, a força de atrito estático máxima a gente sabe que é o coeficiente de atrito vezes a normal. E isso é mv ao quadrado sobre o raio. Como a pista é plana e horizontal, a normal é igual ao piso, que é mg. Então nós vamos substituir, né? O coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então eu vou cortar aqui a massa, né? E vou definir meu coeficiente de atrito estático como sendo a velocidade ao quadrado sobre rg.
G. Substituindo vai ficar 12 ao quadrado sobre 30 vezes 10. Bom, então fazendo o cálculo aqui, ó, mi estático vai ser, ó, 12 vezes 12 dividido por 30 vezes 10. Eu vou cortar aqui, ó, o 30 com 12, vai sobrar 10 aqui e vai sobrar 4 aqui. 12 vezes 4 é 48 sobre 100, 0,48. Então tudo que for mais rugoso que 0,48, né, permite que essa curva seja feita com essa velocidade de no máximo 12 metros por segundo. Então por isso que vai ser o asfalto seco, que tem o coeficiente de atrito 0,5, e o cimento seco, que tem o coeficiente de atrito 0,6. Só um detalhe aqui, ó, que é um erro na questão, inclusive, ó, falar que esse coeficiente de atrito é o dinâmico. Não, ele tem que ser o estático. O estático, né? Não faz sentido falar do coeficiente de atrito cinético se não quero derrapar. Então por isso que a resposta é a que fala sobre o asfalto e o cimento seco. Justamente a letra A. Pessoal, questão 21, uma questão bem simples, uma questão de interferência. Bom, ele fala sobre a interferência de ondas que são transversais, né, que é o primeiro caso, e longitudinais, que é o segundo caso. Dá o desenho das duas ondas que vão sofrer interferência e pergunta pra gente qual que vai ser o desenho da interferência. Coisa importante, para que as duas ondas sofram interferência, elas têm que ter a mesma frequência, naturalmente, né? E elas vão manter a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda. Então não faz sentido nenhum falar de situações em que o comprimento de onda vai mudar. Bom, então no primeiro caso nós vemos uma interferência que é construtiva, porque o desenho é igualzinho, né? Então eu vou sobrepor as duas ondas, né? As amplitudes vão se somar, então quer dizer que elas vão ter uma amplitude ainda maior pelo desenho que a gente tem aqui. E no caso da segunda onda, nós vamos ver que elas têm fases opostas em cada um dos pontos que nós temos, né? Então, por exemplo, enquanto aqui, ó, nós temos uma situação de rarefação da matéria, aqui nós temos uma situação de muita matéria acumulada. Então aqui vai ser uma interferência destrutiva. Bom, nós temos que ver uma situação que vai ter uma interferência construtiva para a onda que é transversal e destrutiva para a onda que é longitudinal. E esse caso vai ser a letra D. Construtiva para a onda transversal, destrutiva para a onda longitudinal. Questão 22, pessoal, uma questão de transferência de calor. Interessante que eu dei essa aula ontem para os meus alunos, né? Então se eu perguntar para cada um deles, eles vão saber responder tranquilamente, né? Bom, então vamos entender o que está acontecendo aqui. A questão fala para a gente sobre o efeito estufa, né? Mas basicamente em dimensões pequenas. Que é o caso do carro, né? Que a gente deixa ele exposto à luz do sol, né? E passa um pouco, ele fica muito quente comparado com o exterior. Bom, o porquê que isso acontece? Bom, então vamos imaginar que o carro seja esse quadrado aqui, ó. Então a radiação ultravioleta entra no carro e é absorvida pelos componentes internos do carro. Esses componentes emitem essa energia, né, na forma de infravermelho, só que o infravermelho não consegue atravessar o vidro. Então ele é refletido e fica dentro do carro. Como a princípio o calor que entra é diferente do calor que sai, né? O calor que entra é maior que o calor que sai, a temperatura eleva. Então é por causa disso que o carro fica tão quente quando a gente deixa exposto à luz solar, né? E volta depois de um tempo. Vamos então agora falar sobre as duas radiações que eu falei aqui, ó. A radiação ultravioleta e a infravermelho. A ultravioleta é a A. Então a gente vai falar aqui, ó, sobre a radiação ultravioleta. E a radiação B é a infravermelho. A frequência da ultravioleta é maior que a frequência da infravermelho. E por consequência, o comprimento de onda do ultravioleta vai ser menor que do infravermelho. Isso porque a velocidade das duas é a mesma, tá? Então a resposta é a letra C, né? Porque o comprimento de onda de A é menor que o comprimento de onda de B. E isso permite que A atravesse os vidros do carro, né? Mas a mesma situação não ocorre com B, que fica aprisionado no carro, aquecendo o interior. Questão 23, pessoal. Outra questão que envolve transferência de calor, né? Então fala aqui sobre as correntes marítimas, sobre o movimento de água salgada, movimento de água quente e fria. Então, baseado nisso, vamos ver as seguintes afirmações. 1. A corrente que chega à Europa flui por águas mais profundas, pois suas águas são densas quando comparadas às correntes que retornam aos trópicos. A questão nos diz que a corrente que chega à Europa aquece a Europa, né? Então se aquece, significa que essa água é naturalmente mais quente. Se ela é mais quente, ela é menos densa, então ela fica na superfície. Então a 1 está errada. 2. O aumento da salinidade da corrente do Golfo diminui a densidade da sua água. Isso está errado.
Porque quanto mais sal tiver na água, mais densa ela é. Aquela mesma quantidade de água vai ter sal dissolvido, né? O que faz com que aumente sua massa, né? Então isso aumenta a densidade da água. 3. A convecção é o fenômeno físico que explica como as correntes oceânicas distribuem calor pelo globo. Correto. E é justamente isso que é a convecção, né? É o movimento de massas de fluido devido a diferentes temperaturas, né? 4. Correntes com águas mais quentes fluem de forma mais superficial se comparadas a correntes com águas mais frias. Correto também, né? Quanto mais quente, menos denso, então fica em cima. Então 3 e 4 estão corretos, né? O que faz com que a alternativa certa seja a D. Questão 24, pessoal, uma questão de ótica, né? Então nós temos aqui duas situações de dois alunos, né? Carlos e Júlia, que estão com problemas de visão. O Carlos ficou mais confortável saindo da frente e indo para o fundo. Ou seja, o problema de visão dele é de enxergar de perto. A Júlia é o contrário. Ela estava no fundo e começou a enxergar mais confortavelmente ao se sentar na frente. Então o problema dela é de enxergar de longe. Então a gente já sabe quais são os problemas de cada um, né? O Carlos tem hipermetropia e a Júlia tem miopia. Então vamos identificar primeiramente qual que é o olho do Carlos. O Carlos, por ser hipermétrope, tem o ponto que é formado a imagem atrás da retina, que é o caso do desenho C, tá? Esse é o Carlos. Então se a gente observar bem, né? Para corrigir o problema do Carlos, já que o ponto onde a imagem é corrigida está atrás da retina, ou seja, ele está convergindo pouco, a gente tem que colocar uma lente que ajude ele a convergir. Então o Carlos tem que utilizar lentes convergentes. Então ele vai usar aqui, ó, lentes convergentes. A Júlia, por ter miopia, vai ter o ponto onde a imagem vai ser formada antes da retina, que é o caso aqui, ó, da A. Então essa aqui é a Júlia. E para corrigir esse defeito de visão, né, vendo aqui o olho dela que ele converge demais, então a gente tem que colocar uma lente que atrapalha ele a convergir, né, ou seja, uma lente que diverge ali, né? Então vai ser uma lente divergente. Então o Carlos tem o globo C, corrigido com lentes convergentes, e Júlia tem o globo A, corrigida com lentes divergentes, justamente o que mostra a alternativa B. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like aí e continue acompanhando o canal para mais novidades.